dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhores vereadores Almir Vieira, Alexandre Matias e Adriano, e todos que acompanham pelo nosso canal da TVL. Por ter quórum, dou aberta a nossa reunião de Comissão Permanente de Defesa Civil. Consulto os senhores vereadores para a dispensa da leitura da ata da reunião ordinária do dia 18 de maio, encaminhada por e-mail, aprovada e coleta-se as assinaturas. Na matéria do dia hoje, nós temos a devolutiva da visita, do DIC não, mas a comporta da José Boatê, que alguns dos senhores tiveram o prazer de ir junto com dar uma olhada lá. E, senhores, ontem, como eu tinha anunciado na quinta-feira, quem quisesse dar uma olhadinha lá em Florianópolis, que eu tinha uma reunião com o secretário de Defesa Civil, o David, sobre o assunto das nossas comportas, E infelizmente, assim, felizmente, a gente tem, vou até passar para os senhores aqui um relato aqui, mas o que me deixou muito triste, para quem esteve lá na José Boatê, vereador Matias, e principalmente o vereador Almir, que eu lembro que há 2 anos atrás, quando o governo assumiu os diques, as comportas, tinha um plano de emergência em caso dessa José Boatê funcionasse. E exatamente há uns 3, 4 meses atrás, 2 meses atrás, o governo foi lá fazer um teste para se realmente, que eu não sei se os senhores estão lembrados que eu falei que teria que vir uns caminhões especiais para fechar o... E engraçado, faz 90 dias atrás os caminhões foram lá e os índios não deixaram. Tá? Então, assim, nós estamos assim à mercê, tá? Agora vai ser agendado uma nova data, tá? Que infelizmente vamos ter que usar a força para poder fazer um teste, que sem isso nós não vamos ter condição de saber a que nível encontra-se a José Boatê. Tá? Então está agendado, mas eu queria falar para os senhores assim, que realmente nós estamos bem melhor do que eu imaginava no outro sentido aí. Então, assim, até na nossa próxima reunião, talvez, se os senhores entrarem de acordo, eu convidaria o secretário de Defesa Civil do Estado, tá, para vir aqui explanar para todos nós, inclusive convidar quem interessado seja, porque assim nós estamos numa reta final de muitos investimentos, tá? Só que assim o buraco é mais embaixo, não é bem assim como a gente pensa. Mas assim, só para os senhores terem uma ideia, quando nós tivemos lá em visita, se lembra que nós falamos sobre o canal Extravasor, tá? Que desde que a José Boatê foi criada, tá, se fala de fazer o canal Extravasor. E ela nunca passou por cima. Então, a gente não sabe, nós temos um elefante gigantão lá, mas a gente não sabe como isso aconteceria se um caso ela transbordasse. Então, o canal Extravasor, tá, ele já está licitado, o governo do Estado vai aportar 7,5 milhões, tá, já está com as obras iniciadas, vão começar, o mais caro era o projeto, que foi 1,5 milhão, tá, já foi feito, então, agora nos próximos meses, questão de tempo, daí, a empresa vai começar. O problema todo é que, para fazer um canteiro de obra, precisa ter uma autorização do governo federal, porque é reserva indígena. Tá? Então, assim, nós estamos sempre à mercê de trabalhos que são... Não é bem como se fosse uma iniciativa normal, Então, como é reserva indígena... E quem esteve visitando lá, por exemplo, aquela estrada que a gente via ali no sentido, vai ser fechada, tá? Então, nesse projeto todo aqui, então, o governo vai gastar agora 5,5 milhões para reformar aquela parte de cima, tá? Que é a parte que a gente fala da hidráulica, tá? E vai ser fechado. Aquela rua de acesso vai ser fechada, tá? E mais 7,5 milhões no canal Extravasor. E daí, conversando com o secretário lá, o David, a gente viu assim, que a barragem de Tupuranga, no ano passado, já foi gasto 3,5 milhões. E uma coisa que me deixou, assim, eu como lido um bom tempo com a enchente, tá? Foi um gasto que eles gastaram quase 7 milhões de reais sobre o sistema de medição de 42 municípios. Então, ou seja, quando começar a chover, desde Alfredo Wagner
até Blumenau, tá? Tem um sistema novo de medição de água, tá? Calculando quanto tempo exatamente vai precisar para a água aumentar em Blumenau. Assim, no total, né, são quase 24 milhões e meio gastos, tá? Nesse período aí. E quem se lembra também, tá, que nós tínhamos 3 barragens novas para ser feita. Tá? Então, o governo federal liberou agora a barragem de Mirim Doce. Tá? No contrapartida, tem a de Petrolândia. Então, o governo acertou o seguinte: o Estado faz uma e o município e o governo federal faz outra. Então, são um aporte de 300 milhões, tá, que estão vindo para ajudar a fazer a barragem de Mirim Doce, que também vai ajudar muito nós aqui no sentido de retenção de água. Então, senhores, isso aqui foi as novidades que eu trouxe ontem lá da Defesa Civil do Estado, tá? Mas eu acho que o que nós vamos precisar fazer urgentemente agora é cobrar o governo federal no sentido assim, ó, os nossos deputados, que nós não temos, né? Mas vamos ter que pegar emprestado, porque precisa de apoio federal para poder dar um pontapé nisso aqui. Eu passo agora a palavra para vocês, passe livre, e também uma sugestão para a próxima reunião, né? Senhores, cumprimentando o nosso presidente, cumprimentando o vereador Adriano, o vereador Almir, e também a quem nos acompanha pela TV Legislativa, dizer da importância do assunto que está sendo debatido aqui nessa comissão. Eu, por curiosidade, fui dar uma olhadinha aqui nas minhas redes sociais. Dia 13 de julho de 2017, vereador Almir, nós fizemos a nossa viagem até José Boatê para verificar a situação da barragem, porque justamente nós já tínhamos, naquele momento, a preocupação que está sendo levantada agora do impacto daquela barragem aqui na nossa cidade, não só a Blumenau, mas todos os municípios que ficam abaixo da barragem de José Boatê. E, infelizmente, eu não pude me fazer presente nessa comitiva que aconteceu recentemente, mas eu verificando as fotos, vereador Não mudou Alemão, nada. Pior, tá? Ainda mais complicada a situação lá em José Boatê, né? Então, passaram-se 4 anos, a situação piorou e é, com certeza, uma tragédia silenciosa, enquanto ninguém colocar o dedo na ferida. De um lado, nós temos os índios, que há 40 anos aguardam promessas que foram feitas pelo governo federal, pelo governo do Estado. Do outro, nós temos a esfera federal, a esfera estadual, um colocando a culpa no outro, e o que eu percebo é que o tempo vai passando. Por enquanto, nós estamos tendo sorte de não acontecer nada pior, mas espero, sinceramente, vereador Alemão, que as promessas feitas a Vossa Excelência se cumpram e a gente possa ter uma solução rápida a respeito desse assunto. Nós tivemos, né, por parte do governo do Estado, em parceria com o governo federal, a sobrelevação da barragem de Ituporanga, da barragem de Itaió, mas nada foi feito com relação a José Boatê, que está aqui próximo a nós. E essa é uma preocupação muito pertinente, todos sabem do histórico da nossa cidade com relação a enchentes, a cheias, e nós não podemos, em hipótese alguma, nos darmos ao luxo de não contarmos com um equipamento como o de José Boatê, pela inoperância, seja do governo do Estado, do governo federal, ou até mesmo pelos indígenas utilizarem essa ferramenta como um poder de barganha para querer avançar nas solicitações junto ao governo federal e ao governo estadual. Então, eu queria parabenizar a Vossa Excelência, né, a todos os membros da comissão, por levantarem esse assunto, e eu acho que é dessa forma que nós vamos conseguir avançar, né, levando a responsabilidade a quem efetivamente a tem e cobrando deles que alguma coisa seja feita, que não se passe mais 4 anos, né, e daqui a pouco nós vamos olhar para trás e dizer, poxa, lá em 2021 nós fizemos aquela viagem e não aconteceu nada, assim como não aconteceu nada em 2017. Então,
Estou à disposição também, o que a gente puder contribuir, o que a gente puder ajudar. O que a gente não pode é permanecer do jeito que nós estamos, né, com a barragem totalmente sucateada, sem a possibilidade nem mesmo de fazer um teste, um simulado, alguma coisa para poder verificar a situação real da barragem. E, sim, essa questão do canal extravasor já há muito tempo. Na viagem lá de 2017, eles já falavam que aquilo ali também era uma bomba relógio, porque não se sabia de que forma que ia responder numa eventual necessidade e que poderia ser até trágico se efetivamente chegasse a um nível de as águas sobreporem a barragem. Então, fica aí a nossa vereador, contribuição. só para ter uma ideia, e a gente assim cuidou também para não, como é que eu vou dizer, falar bobagem, né? No sentido assim de também se aprofundar mais, mas eles foram espertos numa parte, tá? Eles contrataram uma indígena. Hoje tem um cargo de confiança na Defesa Civil, que é uma indígena que... Então, ficou muito mais fácil a conversa, tá? Nesse sentido. Mas, assim, por exemplo, a história do canal extravasor, o que vai acontecer agora? Os índios vão ganhar Quem já esteve lá, né, vão se lembrar que antigamente eles passavam por baixo da barragem, numa área. Então, eles têm 2 pontes lá que não estão sendo utilizadas. E essa indígena, que ela fez a ponte lá com os caciques lá e com a Defesa Civil, então está acertado. Com o canal extravasor, eles vão ter um acesso melhor. Tá? E todas as promessas do governo Colombo, lá, das casas, aquele negócio todo, foram cumpridas. Tá? Então, o problema todo ali, infelizmente, é a vontade do índio. Tem dia que ele está, né, o cacique ali. Então, a nossa ida ontem no governo do Estado, e também que eu já tive conversando com o coronel de Joinville, lá, o Armando, que é deputado federal, no caso do meu partido, e também é um militar, tá? Nós só temos uma salvação. Nós não vamos gastar agora mais 14 milhões e meio, que são 5 milhões e meio para consertar o dique, tá? E mais 7 milhões do canal, e mais 2 milhões e meio de uma estrutura ali, se nós não tivermos uma garantia do seguinte, que aquele pedaço aqui que vai ser reformado se torne, tá, uma área de segurança nacional. Tá? Então, junto com isso aí, vai ter que ter um convênio com o nosso 23BI, que nessa reforma aqui não custa fazer lá uns 6 beliche, tá? E nós mandar uma tropa, no caso, uma companhia, e vice-versa, trocar a cada 2 dias, porque senão nós vamos gastar de novo e vamos continuar à mercê. Tá? Então, e a Defesa Civil do Estado, tá? Que também o David é o secretário, mas quem está lá na frente é um coronel, que já está há 17 anos na Defesa Civil, conhece aquilo ali de cabo a rabo, e ele concordou que se não tiver um decreto do governo federal isolando esse pedaço aqui como área de segurança nacional, nós não vamos conseguir nunca ter garantias que isso vai funcionar nesse sentido, porque é uma terra de ninguém. Rapidamente ainda, presidente, só para contribuir, eu acho muito válido o convite da comissão para que o secretário de Defesa Civil do Estado venha até a Câmara de Blumenau, possa conversar com todos nós, e também aproveito já para contribuir, da gente convidar também o nosso secretário municipal, o coronel Menestina, para participar dessa conversa junto, para todos juntos podermos contribuir com essa visita. O governo estadual vai chamar agora todos os secretários, tá? Porque isso aqui como envolve 42 municípios, tá? Não é só a gente está se interessando por defendendo o nosso lado, mas na realidade são 42 municípios. E assim, uma conta que eu alertei o governo do Estado é o seguinte, um caso de um navio não conseguir entrar no nosso porto de Itajaí durante 15 dias, um mês, que às vezes acontece quando a barragem não funciona, nós perdemos 150 milhões dia. Tá? Quem é que perde isso aí? É o governo do Estado, gente. É arrecadação, tudo que sai ali é imposto que entra para o governo. Então, assim, mas a questão é realmente assim que está à mercê de 1.200 índios, né? Nada contra, mas assim tem que ser bem estudado. Vereador Almir, quer se pronunciar alguma coisa? Maurício? Presidente, vereador, bom dia. Desculpa o meu atraso, eu tive que ir em casa trocar meu sapato, que eu estava usando calçado e acabou soltando a sola de sapato. Né? Verdade, inclusive, vereador Almiro, cumprimentar o vereador Almiro,
vereador Alexandre Matias, vereador Adriano Pereira. Desculpa o atraso, eu sei que né, você me convidou até para participar de uma conversa ontem lá em Floripa, né, em Florianópolis. Eu não sei como é que foi lá, desculpa, eu acabei chegando agora, se você puder, eu vi que, né, tem bastante assuntos e para poder trazer, já colocou algumas demandas aqui, mas o sentimento que eu estive lá, porque eu não conhecia a barragem, foi um sentimento de tristeza, né? Para quem mora abaixo da barragem, da importância que tem aquela barragem, da situação que ela se encontra. Então, essa comissão ela tem um papel muito importante, não só para a cidade de Blumenau, mas sim para o Médio Vale e a cidade, os municípios que estão abaixo da barragem. Então, a situação é importante e essa comissão terá um papel importante para a gente somarmos esforços aí para poder realmente, né, viabilizar a manutenção e também que realmente se consiga, além da manutenção, as pessoas poderem lá preservar essa barragem que é muito importante para a nossa cidade. Seria isso, presidente. Obrigado. Vereador Adriano. Bom dia, presidente Carlos Wagner, demais vereadores, vereador Almir, vereador Matias, vereador Maurício. Eu também fui um dos vereadores, conforme mencionou aqui, vereador Matias, que tive já alguns anos atrás fazendo essa visita, que agora essa nova comissão refaz novamente lá na José Boatê. E, infelizmente, como foi mencionado aqui, né, o que foi relatado por quem lá esteve, não mudou, pelo contrário, até piorou daquele tempo para cá. Eu já falei inúmeras vezes, inclusive em falas aqui nessa casa, em pronunciamentos com relação à situação da barragem de José Boatê, que quando ameaçam as enchentes, quando ameaça o risco aqui a nosso município, a nossa região, vira manchete de jornal e página, e primeira capa, inclusive. E depois se esquece. E é importante o papel da imprensa, e fica aqui uma sugestão, inclusive, para a imprensa, para que esteja pautando constantemente essa situação, porque a imprensa também tem um papel importante. A imprensa pautando essa situação, que é grave, também ajuda na busca de soluções. É importante as informações que o vereador Alemão nos traz aqui, né? É importante esse contato que possui mais próximo aí com alguns representantes do governo estadual, mas realmente isso aí já é coisa que a gente ouve falar há muito tempo. Essas tratativas de que vai ser feito isso, vai ser feito esse canal extravasor, vai ser feito não sei o quê. Desde aquela visita, vereador Matias, isso aí a gente já ouve falar. E até hoje não saiu do papel. Então, assim, passa governo, entra governo, né? Sai Colombo, entra Moisés, não sei quem é o próximo, e se duvidar a gente vai ficar ouvindo esse blá blá blá, e a nossa cidade, a nossa região vai estar já em risco. Há compromissos e promessas feitas também à comunidade indígena, que devem ser cumpridas, tá? Eu acho que a gente ouviu lá, inclusive, algumas demandas. Eu sei que eles sempre querem mais, é óbvio, querem mais, querem avançar, né, em diversas questões, mas o básico daquilo que lá atrás houve o compromisso com eles, né, e não se cumpriu, deve ser cumprido. Né? Obviamente que, né, nós também, obviamente, temos a preocupação de quem está abaixo da barragem, mas quem está acima ou em torno dela, que são eles, por exemplo, também são seres humanos que merecem a atenção. Agora, lógico que, independente disso, eles também têm que ter o bom senso, têm que ter o respeito, têm que ter, né, também essa preocupação, né, em manter aquilo lá, não da forma que a gente tem visto, infelizmente, né, muitas coisas lá depredadas, vandalizadas, estragadas, e isso não foi, né, o fantasminha Gasparzinho que fez isso. Né? Então, a gente precisa realmente nos dar as mãos, né? A gente tem a preocupação, pelo menos nós temos essa preocupação com ambas as questões que envolvem os indígenas, mas também com a segurança do povo catarinense, principalmente aqui abaixo das barragens e dessa barragem aqui no Vale do Itajaí, obviamente com a nossa cidade. Agora, é importante a vinda do secretário aqui, é importante porque isso pode até, inclusive, repito, o vereador Alemão, fazer com que esse assunto volte
à baila, volte a ser tema novamente, inclusive pela imprensa, que vai saber dessas tratativas aqui através dessa comissão, por isso que essa comissão é importante, né, e que a gente faça encaminhamentos também ao governo federal, né, requerimentos, encaminhamentos, todos os encaminhamentos possíveis, pressionando, né, e quem sabe, inclusive, envolvendo as demais câmaras de vereadores da nossa região, por que não? A gente poder, através dessa comissão aqui, fazer um trabalho aí de envolvimento das demais poderes legislativos para que, unidos, né, quem sabe todas as câmaras de vereadores aí... São 42 né? Municípios, né? Veja bem, eu acho que se a gente fizesse um diálogo, por que não fazermos uma reunião aqui sobre esse assunto, convidando, né, representantes aí dos legislativos de todas as regiões afetadas e que convivem com essa realidade. Fica a sugestão também, além dessa conversa com o representante da Defesa Civil do Governo do Estado, a gente possa também envolver os demais poderes legislativos da nossa região e assim termos mais força, né? Nós somos, lógico, a terceira maior cidade do estado de Santa Catarina, que está inserida nesse contexto aqui, né? Mas nos nossos municípios vizinhos e os demais que são afetados aí, se estiverem conosco, não tenho dúvida, nós teremos mais força de avançar nas cobranças junto aos nossos representantes, na esfera estadual, principalmente na esfera federal, porque, como a gente sabe, muitas questões que afetam aquela situação da barragem e o seu entorno, devido à comunidade indígena, depende de ações, encaminhamentos, legislações federais que precisam ser respeitadas, enfim. Então, seria a minha contribuição de, quem sabe, a gente poder envolver demais poderes legislativos da nossa região e que a gente possa ser essa voz aqui contínua e permanente até que esse assunto seja resolvido, porque depois não adianta chorar. Infelizmente, quando as águas rolarem e subirem, né, infelizmente atingindo e prejudicando o povo, aí infelizmente não adianta a gente fazer mais nada, né, a não ser, né, correr para abrir abrigos para socorrer as famílias atingidas. Obrigado. Senhores, eu esqueci de falar também nesse valor que o governo gastou ali, de 24 milhões e meio ali. Eu desconhecia de uma coisa, desconhecia de um radar que vai ser inaugurado agora no começo do ano que vem. Não, é o radar de Joinville, tá? Que também, o de Lontras e o de Chapecó e o de Joinville, ele faz um triângulo, tá? E vai ajudar muito Blumenau no caso de saber. Eu também desconhecia, tá? Eu até achei que estava botando em Joinville, porque Joinville chove todo dia, mas não, e vai ser inaugurado agora no começo, a previsão da obra é iniciar em fevereiro, março do ano que vem. É um radar americano, tá? Vereador Alemão, só para contribuir, me permite, vereador Amir, tomara que esse radar aí funcione e não seja igual a esse que nós tivemos aí, aquele episódio em Presidente Getúlio, né, que depois que já estava o povo lá, aí foram ver que o radar não estava funcionando, né? Mas esperamos que esse funcione. Obrigado. Aproveitando o gancho, Adriano, assim, para quem se lembra da enchente de 2008, tá, choveu 411 milímetros em 24 horas, né? Eu estava em fevereiro do ano passado em Minas Gerais, numa feira. Eu saí de lá porque eu vi no jornal que ia chover 500 milímetros. Tá? Eu estava numa feira expondo, eu saí lá na sexta-feira, só não, eu ia sair no sábado. Eu li no jornal meio-dia, vai chover 500 milímetros. Pô, 500 milímetros é chuva. Nós viemos embora. Tu sabe quantos milímetros choveu? Só para vocês terem uma ideia, em Minas Gerais choveu 900 milímetros. Tá? Então, assim, não tem nada que consiga manipular sem ter um sistema desse, tá? Porque 900 milímetros hoje, se tivesse chovido na época em Blumenau, tinha acabado com a cidade. Tá? Então, isso é muito importante, tá? E ele mantém um raio de 200 quilômetros, então, assim, vai nos ajudar bastante futuramente nesse tipo aí. Vereador Almir. Presidente, bom dia para o senhor, bom dia a todos os vereadores, bom dia a todos que nos acompanham aqui nessa manhã. O assunto que o senhor traz aqui é de extrema importância e, pegando já um gancho aqui, primeiro parabenizar o senhor aí por tomar a frente dessa questão aqui, nessa comissão. Depois, o vereador Adriano fez uma colocação que eu vou pedir para o senhor aqui, que se faça aí junto com a assessoria um documento para a ANVI, para que seja formada uma comissão desses municípios. Pegando o gancho já da própria fala do vereador Adriano, fazer uma comissão aí com representantes desses municípios, através da ANVI, levar essa demanda para lá, porque a carga não pode ficar só com a cidade de Blumenau, tendo em vista que, descendo de
de José Boatê para cá, tem várias cidades, inclusive, como Vossa Excelência comentou, o próprio Porto sofre com essa situação. Então, é importante a união desse grupo, porque enquanto tiver um só trabalhando em cima disso, o governo do Estado, obviamente, não vai dar tanta importância quando se falar de uma cidade. Agora, a partir do momento que tiver uma região que tem mais de 800 mil eleitores, numa região, a coisa começa a mudar, o foco também começa a mudar. Pena que os nossos deputados até agora não tomaram a frente de fazer uma situação dessa, e estamos nós aqui, enquanto Câmara de Vereadores de cada município, preparando, e quero parabenizar novamente Vossa Excelência, mas solicito aqui, com a chancela de todos os vereadores, que se faça esse ofício para a ANVI, para que se comece a trabalhar mais em cima dessa situação. Vossa Excelência também mencionou a situação de isolamento de área militar ou coisa parecida. Plenamente de acordo com Vossa Excelência, só que não é só colocar 6 beliches lá. Tem toda uma estrutura, eu sei disso, porque quando nós fazemos guarnição fora da base, tem que ter alimentação, tem que ter uma série de questões, e somente o governo federal não dá para decidir isso no âmbito da organização militar da cidade, que no caso aqui é o 23BI, porque o comandante não tem a condição de resolver isso. Somente o Ministério da Defesa pode dar a devida autorização. Mas é importante também que se faça um documento e se vá a Brasília, vereador Alemão. Essa comissão vá até Brasília solicitar isso aos nossos representantes legais e marcando, inclusive, audiência com o Ministério da Defesa, explicando, pautando e mostrando a necessidade para que isso seja feito. Senhor presidente, senhores membros, eu quero aqui deixar uma ideia já para as próximas reuniões nossas, que eu acho que está na hora dessa comissão aqui, e aí é uma coisa interna da nossa cidade. 2008 teve toda aquela catástrofe, teve toda aquela situação, vereador Maurício Gol, vereador Matias, vereador Alemão e vereador Adriano, todos aqui, diretamente ou indiretamente, participamos disso. E tivemos também, naquela ocasião, Blumenau ficou praticamente mapeada com áreas de risco. Área A, área B, área C, área média, área grande, área pequena. Quase toda a cidade tem uma área de risco. E tem situações que não rolou nenhuma pedra. Mas por conta do medo, por conta da incerteza, e não aqui falando mal de nenhum engenheiro ou profissional da área, até porque tem que se resguardar, e qualquer movimentação contrária a isso, o engenheiro vai responder depois juridicamente, criminalmente, mas está na hora de ser revista essa situação. Existe uma série de locais que não houve nada, e está na área média de risco, está na área grave de risco. Existe aí, com tudo isso, a depreciação do terreno, existe a impossibilidade de se fazer a casa ou coisa parecida. Eu acho que Blumenau precisa montar também, senhor presidente, uma comissão, se for esse o nome a ser dado, para se reavaliar as áreas de risco na cidade. Tem muito lugar aí que não aconteceu nada nesses eventos de catástrofe, mas se encontram com área de risco média, vereador Matias, a área de risco pequena, mas tudo então é área de risco. Mas está lá no momento de isso imobiliária, e eu fui prova disso, eu fui conversar com um cidadão de um terreno na região da Itapava Central, onde não teve nada, mas existe a possibilidade de uma chuva dar uma área de risco médio. Isso deprecia o terreno. Isso acaba com o mercado financeiro da cidade. Isso acaba com o próprio proprietário que custou para comprar aquilo lá e precisa vender para gerar renda para a família ou fazer outro negócio. Acaba com tudo isso. Eu vi lá e fui tomar a frente nos órgãos do município, e lá ficou caracterizado que o médio risco dá para se construir. Mas está lá. Está lá. A pessoa que não é leiga no assunto vai lá, eu quero esse terreno, mas nem vou comprar, porque aqui vai cair o mundo. Então está na hora urgente da Defesa Civil do município de Blumenau reavaliar todas essas áreas, e nós temos que cobrar isso, porque está depreciando os entornos da cidade de Blumenau e até algumas áreas próximas aqui, e com isso acaba prejudicando proprietários de terreno, prejudicando o próprio comércio, prejudicando o andamento da cidade. Essa seria a minha solicitação, senhor presidente. Obrigado. Vereador Almir, queria cumprimentá-lo por essa fala. É algo que a gente já tem falado, inclusive na nossa frente parlamentar de regulação fundiária, sobre essa necessidade de se implantar talvez essa comissão multidisciplinar, vamos chamar assim, alguma coisa nesse sentido, e fazer essa reavaliação em todo o nosso município. Inclusive para poder avançar a regularização fundiária em diversas comunidades que não avançam, e aí não adianta reurb isso, reurb aquilo, programa de regularização.
onde, infelizmente, não se tem essa reavaliação das situações que são lá de 2008 ainda. Naquele momento é compreensível, a cidade viveu algo jamais visto, né, e praticamente se mapeou boa parte da cidade, praticamente toda como questão de risco, alto risco, médio risco, enfim, né, e, infelizmente, hoje a gente tem essa dificuldade de avançar na regulação fundiária, além desses problemas todos aí da desvalorização imobiliária, de inúmeros problemas aí para construção, para habite-se, para várias situações que não param de chegar, inclusive no nosso gabinete. Então, a gente espera realmente que haja esse encaminhamento aí, que o Poder Público possa pensar a respeito disso, né? O exemplo aí da comunidade Morro da Banana, que a gente viveu esses dias atrás, aquela manifestação dos moradores ali no Progresso, a gente sabe que ali teve uma questão pontual, sim, em 2008, mas não foi em toda a comunidade, em toda a rua e todo o Morro da Banana ali. Houve uma situação pontual que deve ser levada em conta. Agora está pagando o preço toda a comunidade, todas as famílias que residem ali. E aí não é diferente no Morro da Figueira, em Milvempo, tem diversas outras comunidades que também têm as questões pontuais, mas se colocou toda a comunidade como área de risco. E isso realmente precisa ser reavaliado urgentemente e feito essa reanálise para que muitas questões possam avançar, né, em benefício do povo, em benefício da cidade e também no avanço das questões possíveis de regularização fundiária e habitação. Bom, senhores, eu queria ver agora, para nós agendar nossa próxima data, seria 18 de novembro, 23 de novembro, 25 de novembro, para nossa reunião cada 3 meses. E também queria ver com os senhores, para nós agendar um dia aí, uma manhã, e nós fazer um pente fino que eu digo é conhecer, alguns de vocês já conhecem. Nós conhecemos o Dique do Vosto, Fortaleza, que é o PI5, e a Santa Ifigênia. Uma manhã, nós 5 dá um independente, daí conversamos entre nós aqui, e na medida nós dá um pulinho em cada um, porque cada um sabe da sua agenda aí. E uma coisa também é dia 18 de novembro, 23 ou dia 25, nós escolhemos uma data. E uma coisa que me chamou a atenção ontem lá na Defesa Civil em Florianópolis, cara, foi... Eu cheguei um pouquinho mais cedo, né? E o secretário, ele é de Timbó, tá? Então, ele está muito, assim, propício a ajudar, porque ele sabe quanto a cidade, todo mundo pega água, né? Apesar de... É a primeira vez, acho que até que não é um militar, tá? É um funcionário, não tem nada, é civil, não tem. E daí eu olhei assim, atrás da Defesa Civil, pô, que... Eu não posso ver um ferro, né, cara? Ferro velho, porque o Dique do Antônio traz, eu fiz tudo com ferro velho. Eu olhei aquelas estruturas e disse, o que é isso aí, secretário? Isso aí é a ponte Ercílio Luz, quando foi tirado... Então, ali já está cortado o material para justamente ajudar os municípios a fazer ponte, tá? Então, em vez de fazer uma ponte de eucalipto, ou de concreto, o que for, então lá, acho que vai dar uma penca de ponte. Então, às vezes, nós estamos aqui reivindicando para trocar uma ponte... Em determinados segmentos, eles têm ponte de 3, 6 até 10 metros. Tá? Então, fica essa aí a dica para nós. E os senhores devem ver qual é a data, e eu vou conversar com todos vocês para nós fazer um pente fino. Antes da próxima reunião, a gente, pelo menos nós todos, conhecer todos os diques de Blumenau. Né? Já decidi aí, presidente, a data da próxima reunião. Já manda bala aí. Dia 18 de novembro? Fechou? Então, semana que vem eu tento conversar com os senhores para ver se a gente consegue matar esses 3 diques aqui, que é o do lado de cá. Então, dou por encerrada a nossa reunião.